pessoal. Hoje a gente tem um convidado especial, o senhor Rômulo Melo. Esperar o pessoal entrar mais um pouquinho, aí a gente já convida ele para entrar na nossa live. Estão me escutando bem? Tá tudo certinho? Oi, Vivi, boa noite. Seja bem-vinda, minha querida. Boa noite, pessoal. O pessoal tá entrando. Uma noite fria hoje. Tudo bom, Daiane? Boa noite. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo? Tá todo mundo me ouvindo bem? Vamos melhorar o som. O som tá baixo, né? Vamos melhorar o som já, pessoal. Só um pouquinho. A gente já começa. Melhorou o som? Estão me ouvindo melhor? E agora, pessoal, melhorou? Legal. Vamos lá, vou convidar o Rômulo para entrar então. Hoje estou bem honrado da gente estar conversando com o Rômulo. Rômulo é um farmacêutico, um amigo farmacêutico, e mestre em agronomia, entende muito de óleos essenciais. Então, uma pessoa bacana para a gente conversar hoje, tirar nossas dúvidas, falar bastante sobre essa questão de extração de óleo essencial, principalmente, falar sobre aromaterapia, falar sobre a psicoterapia que está na moda aí, que é uma nova modalidade que a gente pode conversar. Tá? Já chamei o Rômulo aqui. Rômulo, é só você aceitar o meu convite que você já entra online. Agora sim melhorou o som, né, gente? Já convidei o Rômulo, só esperar o Rômulo aceitar. A gente já começa o nosso bate-papo de hoje. E um tema... Vou te chamar de novo, Rômulo. É só você aceitar. Acabei de te adicionar. Aguardando você me aceitar. Isso. Está conectando. Boa noite, meu E querido. aí, Rodrigo? Tudo bem? Tudo bem? E você? Graças a Deus. Queria te agradecer aí pelo você aceitar o convite e estar junto com a gente aí para falar sobre um tema tão especial que é óleos essenciais, que é um tema aí que desde o meu tempo de graduação sempre me chamou a atenção e agora mais do que nunca comecei a desenvolver muito produto nessa área e é uma honra ter você aí para a gente falar um pouquinho sobre essa visão de óleos essenciais mais voltada para essa parte de extração. Rômulo, para a gente conversar um pouquinho, começar o nosso bate-papo, eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos óleos essenciais, puxar a sardinha para o meu lado, né? E assim, hoje a gente tem aí realmente, queria até a tua opinião para você me dizer o que você acha sobre óleo essencial tá na moda, né? Eu nunca vi óleo essencial tanto na mídia como eu estou vendo ultimamente, e principalmente a mais agora nessa parte aí dessa pandemia. Porém, é um tema que me preocupa bastante, né? Eu vejo muitas marcas aí, principalmente de cosméticos, vendendo indiscriminadamente óleo essencial aí para as pessoas ingerirem, óleo essencial para usar de qualquer maneira. Queria saber a tua opinião aí antes da gente entrar num tema técnico. O que você percebe, o que você vê desse mercado de óleo essencial? Cara,
Primeiramente, boa noite aí para todo mundo que está acompanhando a live. Também é um prazer estar com o Rodrigo aí, trocando uma ideia. Ele puxa um pouquinho mais para a parte cosmética, eu venho mais da produção, né? Terminei recentemente o mestrado na agronomia na UTF-PR. Mas voltando ao assunto, então, eu fico um pouco preocupado. Algumas marcas aí, como você bem citou, acabam fazendo uma venda indiscriminada de alguns óleos, porque está na moda. Quando eu comecei, pouca gente falava sobre óleo essencial, né? Eu tenho quase 10 anos já de estudos nessa área. Você é farmacêutico, né, Rômulo? Desculpa, não deixei você se apresentar, né? Você é farmacêutico e mestre em agronomia, né? Isso, exatamente. E eu acho que, assim, quando eu comecei, era um pouco mais roots a coisa, né? Nem todo mundo entendia, nem todo mundo sabia o que era, né? Como que as plantas produziam, né? Como que esses produtos eram obtidos, por quê, né? Como que a gente usava. Era um mercado muito restrito. E hoje não, né? Com a popularização da aromaterapia, principalmente, e com a entrada de grandes marcas no mercado brasileiro, né? Grandes players aí de venda do varejo, essa modalidade aí, essa moda de óleo essencial, ela começou a cair no gosto do pessoal. Eu fico um pouco preocupado, porque a gente sabe que podem acontecer vários efeitos indesejados, né? A gente, como farmacêutico, a gente sabe que a diferença entre a dose do remédio, desculpe, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? É a dose, com certeza. Então, o óleo essencial não é diferente, né? Não é porque é natural que não faz mal. Então, acho que tem que ter muito cuidado, e eu sempre falo, óleo essencial é um produto extremamente consultivo. Você tem que estar sempre em cima, né? Não pode vender por vender, porque pode dar. Existem vários acidentes, vários relatos de dermatite de contato, dermatite alérgica, né, que estão desencadeadas por óleo essencial, fora alguns outros inúmeros problemas que podem ser causados por eles, que estão cada vez mais assim acontecendo por causa dessa venda indiscriminada aí de óleo essencial. Hoje, se você for procurar a fundo, não existe uma legislação específica para óleo essencial, né? Na área cosmética, a gente utiliza a RDC 3 de 2012, que possui uma lista restritiva de alguns ativos que são componentes dos óleos essenciais. Por exemplo, citral, citronelol, até o próprio linalol, eles têm essa lista restritiva diz que para produtos que possuem essências ou óleos essenciais, esses alergênicos, que não são só esses que eu citei, tem muito mais nessa lista, que eles podem ter no máximo 0,001% e 0,01% em produtos com enxágue. Então, não sei se você tem percebido que nos nossos rótulos hoje de cosméticos, a gente está declarando esses alergênicos. Por isso que você falou, por essa questão de alergia, muitas pessoas são alérgicas a esses componentes. E eu sempre falo para o pessoal que quando a gente desenvolve um cosmético pensando em óleo essencial, Romulo, muitas vezes o óleo essencial puro ele é muito mais alergênico para a nossa pele do que uma própria essência, que contém aí 60, 70 ingredientes, porque a gente consegue controlar esse nível de alergênicos, né? E como você falou, eu conheço casos aí de pessoas que ingeriram óleo essencial indiscriminadamente, tipo, sem nenhuma consulta médica e teve queimadura do esôfago, sabe? Então, até que ponto realmente, eu acredito que falta um pouco de conhecimento aqui no Brasil para a gente poder passar essa informação. Até que ponto eu posso ingerir um óleo essencial. Eu sei que nos Estados Unidos, né, existe... o pessoal acaba fazendo isso, mas aqui no Brasil, com a tua experiência, você já viu alguma discussão, alguma resolução, alguma coisa no sentido de ingestão de óleo essencial? É uma coisa que a gente discute bastante, né? Até queria deixar um convite para quem está assistindo aí,
para entrar no site da Abraroma, né, Associação Brasileira de Aromaterapia. Lá a gente tem muitas aulas, né, muitos esclarecimentos sobre esse momento que a gente está passando, aí com esse boom, né, de vendas de óleos essenciais. Quando a gente fala sobre ingestão, a gente tem que entender uma coisa: óleo essencial é extremamente irritativo para mucosas, né? Tanto nariz quanto boca, enfim, qualquer mucosa que você esteja colocando em contato, eles vão te irritar. Isso é fato. Então, assim, em alguns casos, né, assim, nunca é a primeira opção ingerir um óleo essencial, né? Em alguns casos, né, alguns problemas muito específicos, já vi algumas pessoas tratarem, por exemplo, doença de Crohn com óleo essencial, né? Mas aí é um caso muito específico, é uma doença que você não tem remédio para isso, né? Você não tem um medicamento eficaz e específico para, né, para essa enfermidade. Então, quando você está num beco sem saída e você tem um produto que tem aí uma miríade de componentes químicos aí, né? Tem óleos essenciais que chegam até aí 100, 200 componentes químicos diferentes dentro, né? São centenas de componentes. Aí é uma coisa, né? Mas agora, você começar a utilizar óleo essencial, né? Como tem algumas marcas aí, alguns players grandes, e chegam e falam, não, se ingere, pode, a gente pinga uma gota de copaíba no cafezinho e toma, é estimulante, é isso, é aquilo. Isso, assim, ao meu ponto de vista, é completamente desnecessário, tá? É um desperdício tanto de óleo quanto da tua saúde, porque às vezes você está fazendo muito, tá tendo um malefício, não o benefício que realmente aquele óleo poderia te trazer. Uhum. E assim, aqui no Brasil a gente tem alguns professores que até indicam essa ingestão, mas como eu falei, assim, problemas Diluídas, muito né? pontuais e específicos. Oi? Diluídas. É como eu falo, eu Diluído. sempre falo para até o uso próprio do uso do óleo essencial nos cosméticos, Romulo. Para mim, como formulador, eu vejo que quanto menor a quantidade que eu coloco do óleo essencial, melhor é a ação aromaterapêutica e principalmente a ação que eu quero que você fale um pouquinho aí sobre a psicoterapia também. Então, às vezes a gente tem vários artigos que comprovam realmente o efeito. Não tem como falar sobre o efeito de um óleo de melaleuca, por exemplo, a nível de bactericida, né? Então, um óleo de lavanda para ajudar no sono. A gente sabe que os óleos possuem efeitos comprovados, mas eu acho que, como você falou, essa dosagem aí de questão de veneno e de remédio está muito próximo. Então, é um cuidado muito grande que a gente precisa tomar. E uma pergunta que eu queria te fazer é sobre essa questão de uso na pele também, sabe? Para nós que trabalhamos com cosméticos, a gente sabe que alguns óleos essenciais, principalmente os óleos essenciais mais cítricos, têm um efeito, né? Com certeza pode até queimar a nossa pele, fazer manchas, queimar a nossa pele. E como você vê essa questão de aplicação de uso tópico de óleos essenciais? Alguns óleos, eles trazem furano-cumarinas, né? São as moléculas responsáveis por essas queimaduras. Geralmente, óleos cítricos provenientes de prensagem, eles são fotossensibilizantes. Então, quando você está na praia e faz uma caipirinha lá e queima a mão, né? Quando você fica no sol lá, é a mesma coisa. Só que vocês pensem que o óleo essencial, ele é incomensuravelmente mais concentrado do que um simples limão, né? Uhum. E isso acaba causando queimaduras gravíssimas. Então, não que você não possa usar, mas você tem que usar e você tem que ensinar aos seus clientes, né, as pessoas a usarem. Por isso que a aromaterapia é uma coisa muito próxima, é uma coisa muito de contato, assim, atendimentos, né, uma coisa muito, muito intimista. Você não é uma coisa que você vai fazer um produto e vai oferecer para 200 pessoas, né? Muitas vezes a gente acaba fazendo algumas sinergias que são utilizadas pontualmente
para determinadas situações, né? Então, assim, cosmético, eu acho que aí teria que ter realmente uma visão um pouco mais conservadora de uso. Uhum, uhum. Rômulo, hoje a gente, na parte de cosmético, quando eu desenvolvo um cosmético, eu consigo fazer um teste que a gente chama, que é um teste dermatológico, onde eu consigo avaliar aí, principalmente, qualquer tipo de alergia que venha ocorrer na minha pele. Hoje, na comercialização do óleo essencial puro, como você falou aí, tem muitas marcas no Brasil e muitas marcas vindo para cá, principalmente desse mercado de venda direta. Existe algum teste que eu consiga realizar para poder comprovar essa segurança para o meu cliente de uso lá? E até que ponto, são duas perguntas em uma, e até que ponto eu devo colocar lá uma contraindicação no meu rótulo, não ingerir, não aplicar na pele? Isso também é utilizado para óleos essenciais como a gente utiliza em cosméticos? Olha, assim, como a gente falou, não tem legislação, né, para isso. Então, foi engraçado, porque quando eu estive no Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais, agora em novembro de 2019, em Brasília, teve uma palestra de uma pessoa da Anvisa, e ela comentou, ela falou, olha, se a gente quisesse subir aí em cima, né, que tinham vários estandes de várias marcas brasileiras de renome, que são marcas super confiáveis, ela falou assim, vocês estão tudo registrado como cosmético de grau 1, e na verdade vocês não são cosmético de grau 1. Então, assim, tem esse halo ainda, né, a qualidade de um óleo essencial, ela é assim, começa desde do genótipo da planta que você escolhe para fazer plantio, aonde que você vai colocar essa planta, né, como que você vai colher, como que você vai processar ela, e aí você chega nessa parte, que você tem o teu óleo essencial pronto, e assim, alguns óleos são extremamente agressivos para a pele, outros não são, né, vamos dar um exemplo da canela. A canela, ela é extremamente agressiva, né? Se você usar ela pura, você vai ter queimadura, com certeza. Agora você pega uma mais, assim, que não tem essa pegada tão dermatológica, assim, não são tão fortes para usar na pele, aí a conversa muda. Mas testes dermatológicos para óleo essencial, olha, eu sinceramente nunca vi. Eu vejo isso bastante nessa área de cosmetologia, né? Mas para óleo essencial eu não vi, porque você bem sabe, né, Rodrigo, que algumas pessoas reagem, né, de alguma forma, outras de outra. Diferentes, sim, Então, sim, com certeza. né, O que pode ser mas para agressivo óleo para você essencial não pode não tem. ser para mim e vice-versa. Uhum. Exato. Rômulo, aproveitando o teu conhecimento aí, explica para a gente um pouquinho como até chegar no óleo essencial, no frasquinho que a gente compra aí, quais são os processos, né? Principalmente na questão aí do plantio, processos de obtenção de óleo essencial, poder falar um pouquinho aí sobre destilação, arrasto para o vapor. E uma curiosidade, assim, quais que são os óleos aqui? A gente sabe que o rei no Brasil é o óleo de laranja, né? Que a gente produz muito, mas quais são também os óleos mais produzidos a nível de Brasil? Cara, assim, a cadeia produtiva de um óleo essencial, até ele chegar no frasquinho, não é muito fácil, assim, né? Às vezes as pessoas se deparam ali, 10 ml custa R$ 80. Sim, Assim, o sim, é que as muito pessoas não caro. entendem é que 10 ml você consegue formular ali quilos e quilos de cremes cosméticos, por exemplo. É uma Não, matéria-prima extremamente concentrada, né? Então, assim, a cadeia de produção, ela começa, né, com a escolha do teu genótipo. Você tem um genótipo de qualidade, conhecido. E o que quando eu falo genótipo de qualidade conhecido você tem lá, eu quero produzir menta, mas existem vários tipos de tipos menta de... dentro desse gênero. Então, a Uhum. gente tem menta espicata, a gente tem menta piperita, a gente tem menta arventis, a gente tem menta citrata, a gente tem a menta rotundifolia, que é aquela que a gente encontra aí em qualquer quintal, que é aquela bem peludinha, gordinha. E algumas dessas mentas, elas têm perfis cromatográficos, né, perfis químicos diferentes. Uhum. Então,
você quer utilizar, você quer uma menta com alto nível de mentol, né? Você vai plantar a menta arvensis. Né? Você quer uma menta já com um pouco de teor de linalol, então você planta a menta citrata, né? Que é uma menta mais calmante também. Então, assim, começa por aí, né? Você saber o que você está adquirindo, né? O perfil químico dessa planta, e aí você vai para o plantio. Aí o plantio é outra encrenca, né? Porque aí você tem que escolher Complicado. o seu formato, né? Eu sempre falo, não tem problema nenhum você plantar fazer uma cultura aí, um plantio que não seja orgânico. Eu não vejo problema nenhum nisso. Eu vejo o problema é quando as pessoas não fazem um plantio orgânico e querem utilizar para cosmetologia, por exemplo. Né? Então, se você vai usar lá para fazer um... Exatamente. Né? Você vai usar lá para fazer um pinho-sol, um pinho-bril, que é um óleo essencial lá de... Né? Que você vai usar lá para fazer um produto de limpeza, vamos supor. Uhum. Você não precisa ter um óleo essencial tão fino, né? Porque isso encarece, né? A gente sabe que isso encarece. Então, você tem que ter todo esse cuidado, né? O local que você vai inserir esse plantio, quais são as possibilidades ali de você ter algum ataque, algum problema de Uma praga. severidade de doenças, pragas, né? Então, aí já é a segunda encrenca. Aí a Então, terceira... só uma pergunta. Então, eu não posso dizer que a grande maioria dos óleos essenciais são orgânicos? Cara, depende muito. Depende muito. Não, assim, não tem como dizer que sim nem que não, né? Eu conheço plantios de óleos essenciais aí de 100 hectares que são inteiros orgânicos. Uhum. Como eu conheço plantios que não são, né? Então, varia muito, varia muito. Eu sempre falo, quem dá o destino do teu óleo é o teu comprador, né? Se o teu comprador chegar e falar assim, Rômulo, eu preciso de 1 tonelada de citronela, eu não quero ela orgânica, porque eu sei que vai ficar mais caro e o manejo é mais complicado. Ok, tem um preço. Acaba Agora, você interferindo tem no lá preço, né? exato. Aí você tem lá, porque o cara vai, sei lá, vai fazer produto químico, entendeu? Vai usar lá o citronelau para fazer algum produto químico, enfim. Aí você tem um cliente que ele chega e fala assim, Rômulo, eu preciso de 100 quilos de óleo de menta piperita por mês, mas eu preciso que você faça ele orgânico, porque eu vou usar para fazer um shampoo, né? Não pode ter rastro nenhum de agrotóxicos. Então aí são essas nuances, né? São os teus clientes que vão falar, ó, que vão ditar esse mercado, né? A grande questão é que é um mercado que está sempre assim, em mudanças, né? Então, as plantas medicinais em si, né? A gente está falando de óleo essencial, mas a gente não pode esquecer que as plantas medicinais, tudo começa com elas, né? São elas que produzem esses óleos essenciais. E quando a gente fala em planta medicinal, tem planta medicinal, condimentar e aromática, né? Os óleos essenciais estão dentro das aromáticas, Sim. né? Porque existem plantas medicinais que não têm óleo essencial, né? Então, é bom a gente frisar isso também. Não, e eu sempre E, falo para o pessoal também da questão, né, da onde esse óleo essencial foi extraído. Então, o tipo do solo, a temperatura, tudo influencia na qualidade e no odor desse óleo essencial. exatamente, aí a gente entra na questão fenológica, né? Que é uma coisa que a gente estuda bastante na agronomia também. Você tem o teu genótipo, né, conhecido, você pegou ele lá do IAC de São Paulo, né, Instituto Agronômico de Campinas. A cromatografia, né, ela vai expressar um perfil cromatográfico de óleo essencial, porque ela, como você falou, ela está inserida com solo, com índice pluviométrico, com uma determinada temperatura, com determinadas pragas, né? Você trouxe ele para o Paraná, por exemplo, com certeza ele vai mudar, né? Algumas plantas se mantêm, mas algumas plantas também mudam. Então, que nem você falou, tem essa modificação, né? Alguns ensinamentos que eu tive de boca ao ouvido, assim, nos congressos que eu fui, né, início em 2017, no Simpósio Internacional de Óleos Essenciais, em 2016, desculpe, o pessoal estava pautando por que o óleo de rosas da Bulgária é mais caro que o da Turquia, né? Então, eles fizeram todo um estudo que dizia que o óleo de rosa da Bulgária, ele tem as destilarias muito próximas dos plantios.
Então, eles colhem e destilam, né? Impede a oxidação da planta no pós-colheita. E aí é outro, entende? Então, assim, na Turquia, eles perceberam que as destilações elas ficavam a 50 quilômetros ou mais Para das buscar essas. destilarias. Uhum. Então, até chegar para a destilação, havia uma oxidação, havia uma troca de componentes químicos e esse óleo acabava perdendo valor. Então, assim, são todas essas encrenquinhas aí que fazem um óleo essencial ser tão caro, né? É Sim, claro que a sim. gente tem aí a rosa que custa aí 30, 40 mil reais um litro, né? Mas a gente tem óleos de boa qualidade que não custam tudo isso e que são excelentes para excelentes problemas também. A E gente aí, falou, e aí depois... a gente até teve uma live que a gente conversou semana passada sobre perfumaria e a gente entrou nesse detalhe aí, que hoje, principalmente na perfumaria, a gente utiliza muito óleo essencial natural, que a gente diz, né? Porém, hoje a gente utiliza uma nova nomenclatura que a gente diz que é idêntico ao natural, ou seja, é uma matéria-prima sintética, porém a sua molécula é idêntica ao natural. Então, olfativamente, eu consigo obter hoje o mesmo padrão olfativo de alguns óleos essenciais sintéticos, que a gente chama de idêntico ao natural. E isso tem tudo a ver com a questão de preço, como você falou. Então, realmente, aí, a gente sabe a quantidade de pétala de rosa que você precisa para 1 litro de óleo essencial. Então, com certeza, Exatamente. E bacana. assim, óleo essencial que nem vinho, né? Não tem as safras mais caras, né? Que tem mais acidez ou menos acidez, são mais adocicadas ou menos adocicadas. Então, tem muito disso, né? O óleo essencial ele não deixa de ser um produto extremamente, assim, que tem muitas mudanças, muitas variáveis, né? Por exemplo, eu até dei uma aula semana passada sobre essa parte mais agronômica. Durante o dia, existe uma variação de rendimento de mais de 50% em colheita do alecrim, por exemplo, sabe? Então, assim, se você colher o alecrim, que é uma planta herbácea, às 8 da Rosmarino. manhã, ele o Rosmarinus officinalis, você tem ali 0,7 gramas de óleo essencial a cada 100 gramas de massa seca de rosmarinus. Se você colhe ele às 2 da tarde, você tem 0,3 gramas de Nossa, óleo a cada 100 gramas de massa seca. Então, aí você já tem uma quebra na tua produção, assim, e isso é durante o dia, são 24 horas, né? Assim, é complicado, então você tem que ter assim, um conhecimento da cadeia toda, né? Então, é muito consultivo. Então, eu sempre falo que é desde a produção, né, até o próprio consumo dos óleos essenciais, que é o que a gente está abordando um pouquinho hoje também, né? E assim, e depois de tudo isso ainda tem a destilação, né? E aí é outra encrenca, que também se você piscar, você perde tudo, cara. Você queima o teu óleo, ele acaba. vira uma porcaria. Os métodos hoje mais usados continuam sendo para cítricos, prensagem, e a gente continua ainda usando muito destilação a vapor. O que você vem percebendo aí nos métodos de extração desses óleos essenciais? Olha, eu tenho percebido assim algumas mudanças pontuais, porque o processo continua os mesmos, né? Prensagem para a parte cítrica, porque né, tem muito material para processar. Alguns cítricos. Desculpe só, eu fui um tempo atrás numa fábrica de óleo essencial e é tão bacana que da laranja não se perde nada, né, cara? Porque é suco, é o óleo essencial, é o bagaço da casca, para fazer frutas secas, né? Então, muitas frutas a gente utiliza muitas partes para poder obter, né? E não necessariamente também eu preciso usar toda a casca para obter óleo essencial, né? Na verdade, assim, vou ser sincero, eu nunca visitei uma indústria que faz prensagem de cítricos. Eu conheço mais por vídeos, né, e por estudar isso, né, mas, assim, é fantástico, porque o Brasil
se eu não me engano, de cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo, 3 são produzidos no Brasil. Então, isso gera um subproduto, né, que tem uma quantidade considerável de óleo essencial, e essa quantidade de óleo essencial presente nesse subproduto acaba gerando um outro produto, que aí sim ele tem uma versatilidade enorme, né? Podendo ser usado aí em pesticidas, cosméticos. Claro que, como a gente falou, depende muito do teu cultivo, né? Se tem lá um cultivo que não é orgânico, que as pessoas usam muito veneno, aí já não é o caso de você usar para um cosmético. Aí você volta para um biocida, por exemplo, né? Uhum, uhum. A Beth fez uma pergunta aqui, ó. Se há alguma informação sobre o uso do extrato de alecrim desodorizado? Olha, Eu também. vou ser sincero, não desconheço. Deve ser aquele alecrim que é conservante, Ela falou que é o extrato de alecrim. usa como antioxidante na agroindústria. Você já ouviu O falar alecrim que é sobre isso? conservante. Ele é um dos conservantes que estão na lista de insumos permitidos pelo IBD, né? Como conservante de cosméticos até. Então você usa esse extrato resina de alecrim aí, e ele, numa concentração, ele inibe aí essa oxidação da fórmula. Mas eu, particularmente, não sei dizer como que ele é produzido, né? Eu nunca trabalhei com ele. Rômulo, o alecrim é extraordinário, cara. Eu estava estudando esses dias até com a Dayana, uma colega, sobre a questão do uso do óleo de rosmarinos ele participa de uma etapa de produção de colágeno na pele. Então, ele é muito importante, né? Mas tudo, com certeza, com o que você falou, dependendo da concentração que a gente está utilizando. Eu queria te fazer mais uma pergunta também, rapidinho, senão nossa live aí, se explicasse um pouquinho para a gente sobre essa questão de controle de qualidade de óleo essencial. O que você recomenda aí, além dessa parte organoléptica? Só vou complementar do alecrim, tá? São 7 quimiotipos conhecidos de alecrim. Então a gente tem o alecrim cineol, tem o alecrim cânfora, tem o bornil acetato, tem o verbenona, tá? Tem o alfa-pineno. A gente tem inúmeros tipos de alecrim, né? Uns são mais utilizados, né, para expectoração, uns para concentração em memória, outros para perfumaria, que é o caso do verbenona. Então, assim, sempre lembrando que é bom tentar ser assertivo, né? Como eu falei, quem dá o destino é quem está comprando o teu produto. Às vezes você está lá, não, mas eu quero induzir produção de colágeno. Mas qual que é a molécula, né? É interessante a gente pontuar isso, né? Então você pega aquele óleo essencial que produz, que tem aquele quimiotipo, que tem aquele componente químico, né? Então é interessante falar sobre isso. Né? E qual que foi a pergunta mesmo, Rodrigo? Desculpe, eu esqueci. Não, para a gente saber um pouquinho sobre o controle de qualidade de óleos essenciais. Tá. Principalmente hoje, quais que são os principais marcadores e, por exemplo, como que eu posso garantir a minha qualidade? Porque, por exemplo, hoje eu faço uma análise olfativa, então eu vou avaliar aspecto, cor, odor, né? Faço um índice de refração para avaliar a refração, mas o que você recomendaria a nível de qualidade de óleos essenciais? Cara, eu sempre falo que uma boa cromatografia, ela é uma mão na roda, para você saber o que tem dentro de um óleo essencial e se ele foi adulterado ou não. E aqui deixo uma dica especial aí, não sei se você conhece ele ou não, que eu estou mais nessa área de óleos, mas tem o Dr. Robert Pappas, ele é um americano, ele tem uma instituição chamada Essential Oil University. Ele aqui no Brasil isso é a cargo do Inmetro, eu acho, se não me engano. Mas lá nos Estados Unidos, isso pode ser feito por qualquer pessoa. Então ele vai nos Walmarts da vida lá, e quando ele vê algum óleo essencial que está muito barato, em oferta, ele vai lá e pega uma amostra, compra e
faz a cromatografia, mostra, ele mata a cobra e mostra o pau, sabe? Ele cromatografa aquele óleo e fala assim, olha, esse óleo é falsificado porque ele tem tal molécula que não deveria estar presente na tal espécie, né? Não é, isso caracteriza adulteração, fraude. Então, uma boa cromatografia, você tem você consegue ter essa segurança, né? E aí as pessoas fazem índice de refração, né? Fazem densidade. Então, se você for na ISO, você tem várias normativas, né? Para determinadas espécies. Então, ali dentro você consegue ter assim, alguns padrões de alguns óleos. Uhum. Porém, alguns outros óleos, isso não existe, né? Como exemplo, eu trago para vocês aqui a flora brasileira, né? A flora brasileira, a gente tem o maior bioma do mundo. Então, eu vejo assim que ainda há um grande entrave para a produção de brasileiros, propriamente ditos. Então, o que tem são artigos sobre eles, né? Mas, assim, livros, referências, né, que você vai buscar, farmacopeias, você não encontra-os, né? Então, assim, a gente tem ainda um pouquinho esse gapzinho, sabe? Então, por exemplo, a gente importa alguns óleos, né, e traz de fora de uma destilaria da Bulgária. O que que acontece? Eles entregam todos esses laudos. Mas o interessante é que, tanto para importar quanto para exportar, aqui no Brasil, a gente só tem 27 NCMs diferentes para óleos essenciais. Então, o NCM é a nomenclatura comum do Mercosul, né, para o pessoal entender, e é o que identifica o que você está exportando ou não. Então, assim, isso gera muita falsificação, né? Você está mandando óleo às vezes, de uma planta que até tem extinção, pau rosa, por exemplo, coloca um limão, sei lá, a pessoa da receita vai ver Travou um pouquinho aí. onde que parou, Rodrigo. Que você falou ali dos NCMs, daí acho que travou. Opa, Tá me ouvindo? agora sim. Então, assim, são 27 NCMs apenas, né? Nomenclatura comum do Uhum. Mercosul é o que vai na nota fiscal, tanto de importação quanto de exportação. Se você tem um óleo, por exemplo, pau rosa, que a árvore está ameaçada de extinção, né? Você pode estar exportando um capim-limão, né? O cara da receita nunca rosa. Então, Se, a fraude gera. se não identificar certo. Tá me ouvindo, Rômulo? Oi? Deu uma travada, né? Oi, tá me ouvindo? Opa, agora estou. Tá, tem uma pergunta aqui que perguntam pra gente se os óleos essenciais, eles são somente obtidos de plantas ou existem outros tipos. O que eu conheço, os terpenoides, eles vêm das plantas. Porém, existem algumas resinas, claro, que também são derivados de plantas, né? Sim. 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 Eles não precisam ser só das folhas, né? Existem Pode ser raízes, do existem resíduos. caule, flores, aham. Exato. Bacana. Né? Para a gente começar a falar sobre, se quer falar sobre os seus óleos essenciais também, Rômulo, sobre contraindicação. A gente vê muito aí produtos no mercado falando sobre restrições para uso em grávidas, crianças menores de 3 anos, idosos e até cardíacos. Você já ouviu alguma coisa sobre essas contraindicações? Claro que é mais um conhecimento médico, mas eu queria saber se você já ouviu alguma coisa nesse sentido. Já sim, né? As plantas, né? Esses componentes, eles são psicotrópicos, algumas vezes. Tá me ouvindo, Rodrigo?
vasodilatadores, né? Existem muitas... Tá travando, tá travando um pouco, mas eu escutei aí um pouco. Acho que o pessoal também... Tá travando para você, pessoal? Para vocês? Se você quiser sair e entrar de novo, eu te convido de novo. A gente tem mais uns minutinhos. Acho que está travando. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Só o Rômulo que está travando? Rômulo, está travando. Então, enquanto volta a conexão do Rômulo ali, eu queria falar para vocês um pouquinho, pessoal. A gente está falando hoje sobre os óleos essenciais. O Rômulo daqui a pouco vai falar para vocês sobre o óleo essencial, sobre alguns óleos essenciais que ele tem uma empresa hoje que ele está dando consultoria de óleos essenciais, vai falar sobre a ação de alguns óleos essenciais. Mas eu queria falar para vocês também um pouquinho hoje sobre o óleo essencial de lavanda, por exemplo, né? O óleo essencial de lavanda hoje, existem estudos que comprovam que o óleo essencial de lavanda é extremamente eficaz como indutor do sono, tá? Ele vai agir muito bem como um estimulante de serotonina. E, por exemplo, se você usar um óleo essencial de lavanda à noite, antes de dormir, ele vai te ajudar você a entrar num sono REM, que é o sono pesado mais rapidamente, e vai fazer com que você durma melhor. Então, realmente, existem muitas comprovações de que o óleo essencial de lavanda é extremamente eficaz para quem tem insônia e principalmente dificuldade para dormir. Um produto que eu posso falar para vocês que possui óleo de lavanda, né, algumas pessoas já conhecem, mas é esse produto aqui, ó, que se chama Melatonina Natural, da marca Flor de Maia, que possui óleo puro de lavanda. Então, é um produto que você vai passar no travesseiro meia hora antes de dormir, e esse produto vai fazer você entrar nesse sono pesado mais rapidamente. Por quê? Porque o que eu tenho aqui é uma formulação rica em óleo essencial de lavanda, que é um potente estimulador, tá? Em paralelo também tem um outro produto dessa mesma linha que se chama Sleep Cream, que é um produto que vai ajudar você a dormir a noite inteira. Então, a melatonina natural vai fazer você entrar no sono pesado mais rapidamente devido à lavanda. Porém, esse gel creme aqui, ele é um gel creme que tem lavanda encapsulada. Então, durante a noite, durante o tempo de sono, ele vai liberando a lavanda e faz com que o teu sono não seja um sono conturbado, com que você não acorde várias vezes à noite, né? Eu sempre escuto de muitas pessoas que acabam falando lá, mas eu não durmo bem porque eu acordo 5, 6, 7 vezes, às vezes, à noite. Então, esse produto vai liberando gradativamente a lavanda durante a noite para que você tenha um sono melhor. Eu posso citar para vocês esses dois produtos que são a partir de óleos essenciais e que realmente são comprovados que funcionam, tá? Esses produtos estão à venda no site www.flordemaia.com.br. Outra coisa que eu queria que você falasse para nós um pouquinho, Rômulo, não sei se já está melhor a tua conexão. Rômulo, travou, pessoal. Travou a internet do Rômulo. Mas assim também, então a gente... Tá me ouvindo, Rômulo? Agora sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a marca tua de óleos essenciais, para o pessoal conhecer os óleos essenciais também. A gente tem aí uns 10 minutinhos ainda. Ah, legal. Então, a gente está com um novo projeto aqui, né? Então, o nosso Instagram é Tua Rotina, né? Com 2 U's, né? Então, a gente está querendo trazer essa parte mais intimista mesmo, né? No nosso Instagram, a gente posta o nosso dia a dia. A gente tem uma destilaria de óleo essencial. Então, E do Paraná, estamos com algum... Isso, em Palmas, aqui no Paraná. Uns 360 quilômetros de Curitiba. E aí a gente está começando o plantio de algumas espécies bem interessantes, alecrim, a gente está plantando 2 tipos de menta, a gente vai plantar manjericão genovese, o Thai Basil, que é um manjericão tailandês, né, melissa, que é um óleo extremamente calmante também, né, e aí a gente também trabalha com alguns óleos que a gente importa de uma destilaria que eu visitei na Bulgária,
né? Então, hoje a Bulgária é o maior exportador e produtor de lavanda. A França teve uma quebra de produção nos últimos anos devido a alguns problemas climáticos. E aí a gente está com alguns Uhum. óleos de boa qualidade também que a gente tem trazido de fora, né? E vamos trabalhar com perfumaria natural, né? Logo, logo a gente vai estar lançando aí perfumes de ambiente, né? Alguns mais calmantes, alguns mais estimulantes e alguns mais com mais Só com especiarias, óleo né? Que vai essencial. dar só com óleo essencial, sem nenhum tipo de essência sintética. Muito bacana, muito legal. É um desafio aí para você conseguir uma, mas é muito bacana, né? Diminui muito aí essa questão de matérias-primas de origem sintética. Muito legal, como A gente tá, assim, a gente até não conseguiu falar muito, mas a gente vai procurar abordar um pouquinho dessa parte da psicoaromaterapia, né? Usar os óleos essenciais, naturais, né? A gente sabe que não, nem sempre vai ter o mesmo padrão, mas a gente sabe que vai estar dentro daquela fórmula justamente para a gente entregar um produto que realmente seja eficaz, né? Não um produto sintético ali que às vezes ele impregna na casa e não funciona de nada. com certeza, com certeza. E existem, eu estava conversando com o pessoal também, que existem fragrâncias hoje que a gente consegue fazer um perfume repelente. Né? Então, existem fragrâncias com óleos essenciais que a gente consegue uma ação repelente. E antes da gente terminar, não deu tempo da gente falar, mas assim, ó, rapidamente, antes que a gente termine o nosso tempo, fala um pouquinho sobre psicoterapia. Assim, cara, os óleos essenciais, eles estimulam, assim, o nosso ser, mesmo sem você encostar nele, né? Então, a gente tem alguns exemplos. O óleo de menta e eucalipto, por exemplo, eles limpam o sistema respiratório, né? Os óleos cítricos, de certa forma, eles estimulam um pouco a salivação, né? A lavanda, igual você falou, é um indutor de serotonina, né? E tudo Uhum. isso muito relacionado aí à nossa cavidade nasal, né? Então a gente tem os neurônios olfativos aqui, né? Que estão conectados diretamente no sistema límbico, né? E o sistema límbico está diretamente conectado com as nossas emoções, né? Os nossos querer, o nosso, né, estar. Então, o óleo Totalmente. essencial ele consegue agir de uma forma muito muito interessante nisso, né? E então você tem uma efetividade física, né? Só com um aroma, né? Quem que não gosta do cheiro de pão, né? Quem que não gosta do cheiro de casa limpa, de roupa lavada? Então, os cheiros, eles estão presentes na nossa vida. E os óleos essenciais, eles têm esse poder, né? De te trazer ali um alento, às vezes, né? Às vezes você está estressado, não consegue resolver um problema do teu dia a dia, e aí você para 5 minutos, né? Abre um vidrinho de óleo de lavanda, ou abre um vidrinho ali de óleo de laranja doce, que são mais ansiolíticos, calmantes. Você inala aquilo, se acalma, concentra, e as coisas parecem que começam a fluir um pouquinho melhor. Então, Com assim, certeza. tudo assim, é tudo a gente, né? Tá tudo dentro da gente. Mas às vezes a gente não consegue encontrar a saída para aquilo porque está com a mente embaralhada. E os olhos, eles trazem um pouco desse benefício, né? Não, com certeza, até essa marca de produtos que eu mostrei para o pessoal agora é uma cosmética vibracional e todo o estudo foi em cima dos óleos essenciais, do poder que os óleos essenciais têm, que eles são vibracionais e acabam através da psicoterapia, não só alcançando um efeito na pele, né, mas com certeza um efeito bem mais, bem melhor e bem maior na questão de sensação de bem-estar. Com certeza, cara. Eu acho que óleo essencial aí, se a gente se informar mais, tiver mais informação, principalmente sobre o uso dele, só vamos ter benefícios. Rômulo, queria agradecer você, cara, por essa live aí. Muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade desse bate-papo aí, que foi super bacana. E agradeço muito você aí por essa live de hoje. Acho que a conexão do Rômulo tá travando.
Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, e quiser aproveitar, que a gente tem pouco tempo aí para terminar nossa live. Não, legal, cara. Agradeço o convite, né? Infelizmente é pouco tempo. Óleo essencial, se a gente começar a conversar aí, a gente tem cadeira para botar em universidade aí, para fazer 6 meses, 1 ano de aula, só para agronomia, só para farmácia, só para medicina, né? Então, a gente tentou abordar o que a gente conseguiu, né? E fico feliz também, né? De ter essa aproximação contigo aí. Vamos continuar conversando e Muito bom. consegue esses papos aí. Acho que deu uma travadinha no final aí, Rômulo. O nosso nos comentários. Pessoal, então acho que está travando. Ó. Travou de novo, Rômulo. Voltou aí? Voltou. Tá, a gente não ouviu o que você falou por último. Pessoal, então, só queria agradecer a vocês. Muito obrigado pela nossa live hoje. Foi um prazer estar com todos vocês aí. E qualquer dúvida, estamos no direct, nos envie perguntas. E vamos ver se a gente marca uma próxima aí, Rômulo. Muito obrigado, cara. Valeu, cara. Acho que agora eu consegui vir mais pertinho aqui do meu roteador. Tava travando um pouquinho. Melhorou bem. Legal. Então, como eu falei, queria agradecer, né? O nosso Instagram é o @tuarotina. Queria dizer que foi uma baita de uma oportunidade e precisando aí a gente está à disposição. Tá ótimo. Muito obrigado. Foi ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado a todo mundo aí por estar conosco aí. Boa noite. Valeu. Bom descanso a todos. Um abraço. Tchau, tchau.